A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo com todos, gente. Olha essa pregação, mais uma pregação cristocêntrica que o irmão Jonathan pregou. Jesus não lança palavras sem direções e não faz nada sem propósitos. Eu costumo até mesmo dizer que somos nós quem dizemos acerca de sorte, mas com Jesus não existe sorte, existe propósito. Tudo que ele faz para acertar. É por isso que quando ele lança essa palavra no versículo 33, cada palavra inserida dentro desse verso não está aqui à toa. E é engraçado que ele não pede, mas dá uma ordem: renuncie a tudo quanto tem. É óbvio que eu não preciso chover no molhado para vocês entenderem que ter trata de algo que eu possuo, algo palpável. Mas Jesus faz questão de desligar aquilo que eu possuo daquilo que eu sou. Eu uso como exemplo a mesma essência que Deus possui. Quando Deus vai tratar Jó dentro do capítulo 1 e do capítulo 2 e do capítulo 3, a narrativa de Satanás diante de Deus é: Jó só te dá glória, Jó só te adora, porque tem, toca no que ele tem, e ele deixa de ser quem ele é. Mas Deus conhece quem Jó é, e sabe que o que Jó é não depende do que ele tem. Ele é tendo ou não tendo mais nada. Eu sei que as palavras que eu digo aos senhoras e senhores esta noite podem parecer mais fortes do que são, mas eu uso propriedades bíblicas para dar base e vazão ao argumento que eu lhes apresento. Por exemplo, quando Jesus está sendo questionado acerca da chamada, ele começa com o primeiro que diz: te seguirei por onde você for. Jesus olha na cara dele e diz: quer me seguir mesmo? Então já vou te mostrar como é que é me seguir. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir ainda? Porque se eu que sou mestre tenho nem onde deitar a cabeça, quanto mais vocês que serão os meus discípulos. Quer dar glória ainda? Quer cantar ainda? Quer pregar ainda? Então aprenda. Primeira incisão de Jesus: muitas vezes não teremos. Segunda incisão: alguém vai chegar até Jesus e dizer: permita-me ir enterrar o meu parente. Jesus diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos, e vocês que são vivos vêm resolver as coisas de vivos. Eu sei que vai doer, mas vai curar, porque morto se envolve com coisas de mortos. Agora vivos não se embaraça mais com as coisas de mortos. Entenderam? Na esquerda vai falar olhando para a direita agora. Vivo não anda mais em lugar de mortos, a não ser que seja para levantar os mortos. Vivo anda com vivo no lugar de vivo, se aliancia com vivo, se embaraça com vivo, canta no lugar de vivo. E já que tu entendeu esta segunda incisão de Jesus, ele lança a terceira incisão. Ele vai olhar para alguém e vai dizer: quem mete a mão no arado, sei que está doendo, mas está curando, não precisa da glória se não quiser, e olha para trás, não é digno de ser chamado discípulo ou estar presente no reino. É engraçado porque eu já vi pessoas olharem para este versículo e dizerem que quem mete a mão no arado e olha para trás, eu vou falar isso aqui com calma, é porque largou do arado para poder olhar. Mas lê em casa com calma, que Jesus disse que alguém coloca a mão e nunca largou. Com a mão no arado é que está olhando para trás. Porque o problema de Jesus não é com quem coloca a mão e tira para poder olhar para trás. O problema de Jesus é com quem coloca a mão, não larga a mão do arado, mas não consegue parar de olhar para trás com um arado na frente. E tem problema nisso. Sabe qual é o problema? Arado é um instrumento de cavar valas no campo. Enquanto alguém vai arando, cavando valas, afofando a terra, alguém vem atrás semeando a terra. O problema de olhar para trás é que a vala pode sair torta, e se sai torta, as sementes serão lançadas fora da terra, porque a vala não é reta. E aí entramos no verso do joio e do trigo, que o inimigo teve espaço de vir à noite e encontrar buracos naquela terra para poder semear o joio. E sabe o que acontece? Quando o joio começa a crescer, sei que vai doer, mas vai curar. Alguém olha para o mestre e diz: arranca este joio. Sabe o que ele vai falar?
agora também não. Agora o trigo vai ter que suportar o joio que está aí. Quem foi que mandou cavar torta enquanto com a mão no arado olhava para trás? Sei que doeu, Glória sumiu, mas preciso bater nesta tecla. 3 incisões de Jesus. Quem quer ser meu discípulo, muitas vezes não vai ter, porque vai depender da provisão. Muitas vezes vai precisar largar alianças antigas, e muitas vezes vai precisar entender que existe um compromisso além da tua própria vida com a chamada de Deus. É por isso que quando nós olhamos o ministério de Jesus, eu vou falar isso aqui com calma ainda, não vou gritar. Nós vemos que existem 2 tipos de pessoas que o seguem. O primeiro tipo de pessoa que segue Jesus são discípulos, que estão aprendendo com Ele, estão sendo instruídos por Ele, estão sendo preparados por Ele. Só que o segundo tipo de pessoa que me preocupa, pessoas que estão com Jesus, mas não são discípulos, são seguidores. Estão lá, veem milagres, querem os milagres, ouvem a palavra, querem a palavra, vê o que acontece, mas não se converte a discípulo de Jesus. E eis aí o problema: existe um povo que segue Jesus, e dentro desse povo tem aqueles que são somente seguidores, e tem aqueles que são verdadeiros discípulos. Sabe como a gente conhece quem é quem enquanto seguimos Jesus? Uma vez Jesus peneirou a igreja dele. E sabe como ele peneirou a própria igreja? Ele bateu no peito e disse assim: hoje vocês me procuram pelo pão que perece, me procurem pelo pão que permanece. Alguém vai olhar para Jesus e vai dizer: aonde está o pão que permanece? Ele pega o dedão e faz assim, ó: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quer pão ainda? Sabe o que acontece quando Jesus se coloca como pão da vida? Quem o seguia, a Bíblia diz, não sou eu quem estou falando, começa a gritar: duro é esse discurso. Quem é que pode suportar esta pregação? Engraçado, eu não sabia que Jesus pregava para agradar. Eu pensei que Jesus pregava para salvar. Me mostra dentro da Bíblia agora, e eu entrego o microfone na tua mão, uma única vez que Jesus pregou para agradar alguém. Era como se eu olhasse na cara de quem estava ouvindo e dissesse: gostou, come, não gostou, vai com fome. Mas a verdade é essa, segura. Ele não muda a verdade para agradar ninguém. E posso profetizar algo, começar a profetizar sobre a vida de quem quer receber esta palavra. Quem quer ser levantado na chamada precisa aprender a se desligar de agradar pessoas. Tu não foi chamada para agradar ninguém. Tu foi chamado para cantar a verdade, pregar a verdade, falar a verdade. Se gostou, come. Se não gostou, vai embora para casa com fome. Jesus grandão. Eu vou com calma ainda, Jesus, espera aí. Varão, já vi 3 de bico comigo. Essas palavras leves, feitas para agradar e afagar o ego de quem ouve. Compromisso de quem é profeta verdadeiro, adorador verdadeiro. Não é com a tua felicidade, é com a tua salvação. É melhor ir de bico para o céu do que ir sorrindo para o inferno. Doeu, mas curou. E eu profetizo que Deus vai levantar uma geração de verdadeiros, que não se preocupa com o tamanho da porta, com o tamanho do dinheiro, com o tamanho da oferta, se vai trancar a oportunidade, se vai arrancar o microfone. O que importa é falar a verdade a quem tem ouvidos para ouvir. E diante do trono de Deus ninguém será achado por inocente. Quem está comigo ainda, diga glória a Deus. Jesus nunca pregou para agradar ninguém. Jesus sempre pregou para salvar quem ouvia. É por isso que quando ele chama pessoas ao ministério, além destas 3 incisões que ele faz, ele também vai nos ensinar certas coisas acerca disso. Eu sei que vocês conhecem a verdade bíblica e sabem que Jesus possui a mesma essência divina de Deus, e que o Espírito Santo possui a mesma essência divina do Pai. Então tudo que Deus faz e sente, Jesus faz e sente também. Tudo que o Espírito faz e sente é porque Pai faz e sente também.
Então, quando nós comparamos o Antigo Testamento com o Novo, nós vemos que todo personagem bíblico, eu vou falar isso aqui com muita calma, porque eu preciso colocar essa ideia no teu coração, que foi levantado a um ministério, já começou por aqui. Ninguém foi levantado porque queria ser levantado. Vou falar uma segunda vez. Ninguém foi levantado porque queria ser levantado. Ninguém bateu no peito e falou: Deus me leva. Deus não levanta por causa da vontade de quem quer ser levantado. Está na Bíblia. Deus levanta por causa da necessidade da sua própria obra. Eu vou falar com carinho. Está ali a minha vaza, ela canta. Irmãos, eu queria saber cantar. Eu até falei isso em outro lugar outro dia. Mas eu só que se eu cantar aqui, vocês vão sair correndo da igreja. Porque embora eu queira cantar, Deus não me chamou para cantar. Ele me chamou para pregar. Então não estou fazendo o que eu quero, estou fazendo o que Ele mandou eu fazer, por causa da necessidade da obra. Quem é médico não cura a si mesmo, cura outros. Quem é policial não guarda a si mesmo, guarda outros. Quem é professor não ensina a si mesmo, ensina outros. Quem é pastor, evangelista, diácono, presbítero não serve a si mesmo, serve a outros. Quem é missionário, antes de pregar a si mesmo, prega a si mesmo, recebe a palavra, ouve a instrução, depois vai pregar a outros. Não fazemos por causa de nós mesmos, fazemos por causa de outros. Eu uso um exemplo simples, abrindo parênteses, e volto para Jesus. Olha esse copo aqui na minha mão. Imagina que esse copo fosse um vaso, tem a mesma estrutura, tem o mesmo desenho. Copo não é copo porque quer ser copo. Quem criou esse copo na fábrica disse: tu é copo, mas não nasceu para ser copo. Tu nasceu para ter algo do lado de dentro e matar a sede de outros. Então esse copo não escolheu ser copo. Quem criou esse copo olhou para o copo e disse assim: copo, tu é copo, mas tu não é copo para ser exibido como copo. Tu é copo para ter algo dentro. Deixa eu perguntar: se eu esvaziar o copo, ele deixa de ser copo? Mas para que ser copo se não mata a sede de ninguém? Porque não foi feito para ser copo, não foi feito para ser vaso, foi feito para ter algo do lado de dentro, que mata a sede de outros, que cura outros, que alegra outros, que levanta outros, que sustenta outros, que orienta e norteia outros. Não fazemos por causa de nós mesmos, fazemos por causa de outros. Eu bati nesta tecla para poder inserir este pensamento nos vossos corações. Eis aí uma das maiores derrocadas que acontece em muitos ministérios hoje em dia. Pessoas que acham que foram levantadas por causa de si mesmos. É a minha oratória, é a minha exegese, é a minha homilética, é a minha sabedoria, é a minha voz bem colocada. E se esqueceram que o propósito não é por causa de si mesmo. Por isso, quando aprendemos dentro da Bíblia, vemos que a finalidade da chamada não é o altar. Jesus vai doer, olha lá, vamos pensar que é heresia. Finalidade da chamada não é altar. Tem gente que está servindo ao altar de Deus, mas não está servindo ao Deus do altar. Falei, doeu, curou. Quem quiser pegar, pega. Não vou gritar porque minha voz não está deixando, mas vou repetir de novo. Tem uma geração lá fora que serve ao altar, mas nunca serviu ao Deus do altar. Pega o altar e transforma o altar no seu Deus. E esquece que altar não é fim. Altar é meio para um propósito muito maior, que é a vontade dele. Eu posso abrir um parênteses. Lembra de Jesus falando? Jesus tem vontade própria, mas ele pega a própria vontade e fala: sabe o que? Eu tenho vontade, e a minha vontade não é fazer a minha vontade. A minha vontade é fazer a vontade de quem? Porque tudo que acontece na terra é meio para a vontade dele. Por isso, eu sei que vai ficar doído, irmãos, que muitos que servem ao altar disputam entre si para ver quem aparece. Por que, pregador? Porque o Deus dele é microfone,
Deus dele é cadeira, o Deus dela é altar, o Deus dele é agenda, o Deus dela é o cachê, o Deus dele é o dinheiro. E ele não suporta ver o Deus dele, que é o altar, na mão de outro, microfone na mão de outro, dinheiro na mão de outro, a porta na mão de outro, porque esses são os que servem ao altar, mas nunca serviram ao Deus do altar. Mas essa geração vai dar um grito de glória para essa outra geração corrompida lá fora. Quer ver? Deus vai levantar uma geração, se já não levantou, que serve ao Deus do altar e entende que Deus levanta outros e é glória para o reino, Deus sustenta outros e é glória para o reino. Que se faça a vontade de Deus e não a minha. Já passou do tempo, já passou do tempo de nós pararmos de fazer disputas entre nós para ver quem prega mais, quem canta mais, quem tem melhor agenda. Isto é meio, rapaz, isto é ferramenta para um propósito maior. O que importa é livrar as almas do inferno. O que importa é levantar quem está caído, curar quem está doente. Anando que te leva o se remando que terra. É esta a finalidade da chamada que Deus entrega. E se for necessário Deus te entregar ferramentas da terra para tu cumprir o propósito, Ele entrega. Vem comigo para dentro da Bíblia, porque precisa ser Bíblia. Primeiro, Deus levanta segundo a necessidade da obra. Deus levantou Moisés, sim ou não? Não levantou porque queria ser levantado. Por Moisés ficava dentro do deserto cuidando de ovelha. Levantou porque tinha um povo que precisava ser liberto. Deus levantou Jesus, sim ou não? Não levantou porque queria. Levantou porque a humanidade estava indo para o inferno. Deus levantou Davi, sim ou não? Não levantou porque queria. Levantou porque Israel estava sendo corrompido pelas mãos de Saul. Você não entendeu que Deus livra, se Deus levanta, perdão, segundo a necessidade da sua obra. É por isso que quem está aqui dentro, cantando, pregando, profetizando, liderando, sonhando, não está fazendo porque quer, está fazendo porque a obra precisa. E Deus te levantou para isto. Não gosto, não é teu querer, é o querer dele. Ou já deixou de ser discípulo? Posso abrir um parênteses para mostrar a vocês que discípulo não faz o que quer, mas faz o que ele manda. Lembra dos discípulos na primeira tempestade? Jesus dormindo dentro do barco. Eles não reconhecem quem é Jesus e dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como assim quem é esse? Anda com ele e não sabe quem é, prega com ele e não sabe quem é, adora com ele e não sabe quem é. Jesus prepara uma segunda tempestade. E eu imagino Jesus: vou me apresentar a vocês. Aí Jesus, a palavra diz que Jesus os compeliu. Sabe o que é compelir? Ordenou, obrigou. Jesus olhou para eles e disse assim: entra no barco porque eu estou mandando. Não estava pedindo. A primeira vez Jesus não mandou ninguém entrar, foi Jesus quem entrou e eles vieram atrás. Agora que entrou, segura. Agora que pisou, sustenta. Quem mandou entrar? Seguiu ele porque quis. Agora que segue, vai fazer o que ele manda. Doeu, mas curou. É por isso que na segunda vez ele ordena. E detalhe, ele não fala o que vai ter no meio do caminho. Ele só diz assim: atravessa. Porque se ele fala que vai ter vento, eu imagino alguém no barco dizendo assim: é melhor ir a pé. Se vai ter vento, eu não faço o que tu manda. Então nem sempre ele te conta o que acontece no caminho. Ele só diz: atravessa para o outro lado. Não importa o que aconteça no meio, eu já te dei a chamada, eu já te dei o objetivo. Faz logo o que eu estou mandando. Entra e vai. Posso fazer as 3 incisões de novo? Não é o que tu tem, também não é com quem tu se envolve, e também evite olhar para trás. Por isso Jesus chama estes a entrar no barco e fazer o que eles estão mandando. Segundo a necessidade da obra, Jesus levanta. Assim como Deus levanta. Segundo, eu sei que vai doer, irmãos, mas vai curar. Estou fechando a minha Bíblia. Jesus não levanta, assim como Deus, despreparados, ou quem está à toa. Eu vou falar de novo. Jesus não levanta quem está assim, ó.
Alguém que tem promessa de Deus na vida, e Deus olha e fala: eu vou te fazer missionária, eu vou te fazer pregador, eu vou te fazer levita. Ao invés da pessoa se preparar para o que Jesus falou ou Deus diz, a pessoa cruza o braço e fala assim: estou esperando o teu tempo. O tempo é a partir do momento que Ele fala contigo, filha de Deus. Ele está falando para você se preparar para ser usada por Ele. Quer ver na Bíblia? Tem que ser Bíblia, não é? Então lá vai. Lembra de Moisés no deserto, 40 anos liderando Israel? Antes de 40 anos liderando Israel, foi 40 anos dentro do Egito fazendo isso aqui, ó, aprendendo com a cultura egípcia, matemática, geografia, ciências. Moisés não era burro, Moisés não era desinstruído, Moisés era muito inteligente, tinha capacidade espiritual e capacidade mental para o que Deus mandou ele fazer. Tinha diploma, tinha anel, era estudado. Só que não basta ter diploma, não basta ter anel, não basta ser estudado. Deus pega ele 40 anos do Egito e diz: já aprendeu 40 anos estudando? Agora vai aprender 40 anos na prática. Vai cuidar de ovelha no deserto. Depois de 40 anos cuidando de ovelha no deserto, Deus prepara a sarça ardente e diz assim: agora eu te levanto, vai para Faraó. Ih, Jesus, olha lá. Moisés olha para Deus e aquela desculpa que a gente dá para Deus: eu tenho a língua pesada, eu não sei falar. Eu quero que tu me mostre na Bíblia a hora que Deus perguntou se a língua dele era leve ou pesada. Eu não sei falar, problema. Deus não perguntou se tu sabia ou não. A minha língua é presa, Deus perguntou se ela é solta. É porque eu sou tímido, Deus perguntou se tu tinha coragem de falar. Deus só olhou para Moisés e disse: vai, porque eu estou mandando, e fala tudo na cara de Faraó. Quer ver como Deus não escolhe despreparado? Lembra de Davi descendo no vale para gerar funda e tocar pedra na cabeça do gigante. Quem olha para Davi descendo no vale fala: caiu de paraquedas. Olha lá, chegou agora e já quer aparecer na frente da multidão. Ninguém ouviu o currículo que ele tocou para Saul. Tu tá me vendo agora, tu estava me vendo matando leão, tu estava me vendo me imolar com urso, tu estava me vendo guardar as ovelhas de meu pai. Porque Saul, deixa eu te ensinar uma coisa: ser usado por Deus é no público, preparação é onde ninguém vê. Ih, Jesus, você pode falar isso para alguém que está do seu lado? Catuca quem está do seu lado e diga: leão não é visto, urso não é visto. Diga: vai ter lutas que tu vai vencer, ninguém vai te aplaudir. Diga: vai ter leão que tu derrota, ninguém vai te dar tapinha nas costas. Diga: vai ter urso que tu joga no chão, ninguém vai querer bater foto contigo, botar teu nome no cartaz, ninguém vai querer falar tu é o cara. Mas é nessas lutas que Deus está te preparando para uma coisa muito maior em público diante de Israel. Eu estou falando com uma geração que entende o que Jesus falou acerca da oração. Até o relacionamento com Deus, quem busca no secreto é recompensado em público. Eu sei que vai doer, sei que vai curar. Quem está orando por mim começa a orar mais agora. Ministério não começa na hora que eu meto a mão no microfone. Ministério não começa na hora que tu entra dentro da igreja. Ministério não começa na hora que tu pega a liderança. Ministério começa onde ninguém vê, onde ninguém enxerga. De joelho dobrado pela madrugada, rosto no pó, lágrima no chão, de jejum e oração, pedindo para Deus: Deus, me ajude a sustentar teu ministério no público. Não é só o que eu sou diante dos homens, é o que eu sou quando ninguém está me olhando diante de Deus. Se você guardar essa palavra, você entende que Deus não convoca quem é despreparado. Quer ver? Olha para Jesus Cristo de Nazaré. Sabe quanto tempo foi o ministério dele? 3 anos. 3 anos que virou o mundo de cabeça para baixo. Tu acha que ele começou nos 30? Antes dos 30, vê ele criança dentro do templo, já estava ensinando. Já estava ensinando, já estava aprendendo há muito tempo. Você não entendeu que Jesus passou 30 anos se preparando para pregar só 3? Jesus, vou falar de novo. Foi 30 anos se preparando para poder levantar e falar 3. Tem gente que aceitou Jesus ontem, quer falar hoje.
Nada contra, irmãos, nada contra. Mas eu aprendi uma coisa com o meu pastor na doutrina que eu nunca mais esqueço: só pode levantar para cantar e ensinar quem senta no banquinho para ouvir e aprender. Toma ceia onde? Quem é teu pastor? Está congregando em qual igreja? Recebe instrução de quem? Quem é teu líder espiritual? Está ali minha esposa de prova. Eu vinha dirigindo para cá, meu pastor me mandou mensagem, eu respondi a ele: pastor, estou indo para tal lugar, andei por tal lugar e semana que vem estou em tal lugar. Tenho a sua bênção. Porque não é só levantar para falar se não tiver instruído, não é espiritual com Deus. E nem me venha com essa desculpa de que hoje dá para ser crente sem estar ligado no corpo. Desigrejado não cola mais. Me mostra na Bíblia. Muitos membros formam um corpo, está na Bíblia. Se eu corto o membro, o corpo não deixa de ser corpo. Agora eu quero ver a mão sobreviver sem estar conectada no nutriente do corpo. Me mostra. O corpo continua sendo corpo. Mão sem corpo seca. Corpo sem mão tem outra para usar no lugar dela. Tem outra enxertada no lugar dela. Por isso é necessário sentar para aprender e depois levantar para poder ensinar. Terceiro, quem está comigo ainda, diga glória a Deus. Sei que está doendo, irmãos, mas está curando. Se der glória, desce. Melhor precisa entregar o que Jesus mandou. Assim como Deus não chama quem está despreparado, Ele também prepara para poder enviar. Era aqui que eu queria chegar. Minha Bíblia está fechada. Essa volta para chegar aqui mesmo. Prepara onde, pregador? Eu já aprendi em alguns testemunhos que quando Deus manda estudar, quando Deus manda se preparar, é porque Ele já está te enxergando lá na frente como pregador. Ele não erra a cabeça. Se Ele diz: tu és minha missionária, é porque daqui a 10 anos Ele já está te vendo em missões. Se Ele diz: tu és meu pregador, é porque daqui a 5 anos Ele já está te vendo pregando lá na frente. Só que lembra que eu disse que quem vem muitas vezes não tem. Não tem porque é Ele quem sustenta. Olha para o que Jesus falou: renuncia o que tem. Se eu renuncio o que eu tenho, faço como? Daí vem a provisão de Deus. Daí vem o operar das mãos de Deus. Porque nem sempre é das tuas mãos que vem o recurso para se preparar e fazer o ide de Deus. Tu não entendeu que o teu Deus é dono do ouro e da prata, e Ele não escolhe segundo a aparência. Ele não olhou a aparência de Jesus. Está em Isaías. Ele não tinha aparência, mas Deus o levantou mesmo assim. Não é a aparência que destina quem é ou quem deixa de ser. Não é a condição financeira. Não é onde tu mora. Não é onde tu está. Lembra o que eu falei? Não é o que tu tem. É quem tu é, mesmo quando não tem e mesmo quando não está. Ele se responsabiliza da chamada que é entrega nas nossas mãos, que é a Bíblia para provar o que eu estou falando. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Era aqui que eu queria chegar, está fechada. Os discípulos estão reunidos no mesmo lugar. Só que antes de se reunir naquele lugar, vamos ver quem é de Bíblia. Jesus já havia falado para eles: vocês serão, não são ainda, serão minhas testemunhas em Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Só que antes de vocês irem lá para fora, para pregar, para levantar, para libertar, olha aqui na pupila do meu olho: ficai em Jerusalém. Eu estou ordenando, se reúne, não vai, até que do alto, olha a preparação, sejais revestidos de poder para a missão que eu estou entregando na mão de vocês. Sabe o que acontece? Estavam todos eles reunidos no mesmo lugar, e não à toa, a Bíblia diz, orando. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, vou falar com calma, e invadiu a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Aí vem a parte que eu amo dentro da Bíblia.
E todos, quem entrou para ver, quem entrou para fazer, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Será que você pode? Vocês são cristãos. Parem de olhar só com olhar carnal e comece a olhar com olhar espiritual para o que está acontecendo nesta nação chamada Brasil. Porque esta não é qualquer nação. Tem promessa na cabeça desta terra. Por isso que essa guerra está travada. O inferno se levantou com fúria para cancelar a obra de Deus nesta nação. Mas eu profetizo que se levantou à toa. Porque assim como está escrito na Bíblia, as portas do inferno não prevalecerão. Não é a porta que vem, é a igreja que vai. Não é a porta que ataca, é a igreja que passa por cima. Maior é o que está conosco dentro desta guerra. Se o meu povo está na mão da igreja, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e aqui Deus não está falando só com Israel, Deus está falando com alguém que aonde estiver diga eu sou de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o pecado e faço mais o quê? Sararei. O segredo está na mão de quem? Vai continuar negando isto? Se a igreja se posicionar, não tem inferno que fica de pé diante do povo de Deus. Catuca quem está do teu lado e diga: tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Diga: tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Olha aqui no meu olho. Que tal a gente desligar as potestades, desligar a corrupção, desligar os príncipes das trevas, desligar as hostes espirituais da maldade? Que tal desligar o que está oculto e escondido? Que tal começar a ligar um grande avivamento nesta terra e nesta nação? Eu prego isto, senhoras e senhores. Olha aqui para mim, de pé no chão, pé no chão. Vocês não são qualquer um. Vocês não são qualquer pessoa. Minha Bíblia está fechada, estou indo sentar agora. A Ásia já não tem mais liberdade para falar de Jesus. A África não tem mais liberdade para falar de Jesus. O Oriente Médio não tem mais liberdade para falar de Jesus. Se fala, tu é fuzilado. Se fala na Ásia, tu é preso. Se fala na África, perde a cabeça. Na Europa está difícil falar de Jesus. Estão precisando do fogo de Deus. Na América do Norte, se tu falar de Jesus, é discurso de ódio. Na América Latina, se tu falar de Jesus, é preso político. Tu não entendeu que no Brasil ainda é um dos últimos lugares aonde a gente pode ficar até essa hora, 10h30, terminei agora, gritando que Jesus é bom. Ninguém entra para fuzilar a gente. Isso aqui que Deus está te dando hoje não é obrigação, é oportunidade. Tem gente na China que queria estar aqui dentro e lutar. Tem gente na Coreia do Norte que queria estar aqui dentro e lutar. Tem gente no Afeganistão que queria estar aqui dentro e lutar. Tem gente na África que queria estar aqui e lutar. E tu que está, não aproveita a oportunidade para dar glória para Ele. Eu estou pregando a um povo que foi chamado para um grande avivamento. Ouçam-me o que eu vou falar agora. Quem vos manda falar isso é o Espírito de Deus. Eu estou vendo gente arrebatada. Eu já estou vendo gente batizado ali. Sejam carregados pelo Espírito de Deus.